Bom dia a todos, graça e paz. Deus em Cristo abençoe o teu dia e que seja um dia de realizações para você e sua família e no teu trabalho também. Desejo isso do fundo do meu coração. Amém? Olha só, eu quero falar hoje de um estímulo à ação da oração e ao agir. Ou seja, não só orar, mas também agir. E as pessoas, elas esquecem desse detalhe. Não é só oração, também é ação. É obras. Obras não para ser salvo, mas obras para confirmar que você é salvo, porque elas foram criadas para que nós, os salvos, andássemos nelas. Então, os críticos, eles veem a oração como uma perda de tempo. Quando eu oro, sendo grato pela refeição, por exemplo, e não compartilho ela com um faminto que pede, que chega, que eu sei que é meu irmão em Cristo, porque a Bíblia diz primeiros domésticos na fé, que eu sei que está necessitado e eu simplesmente ignoro isso. E aqueles que têm mais devem ter consciência que foram mais abençoados, esses têm que compartilhar mais do que aqueles que têm menos. Que têm menos. Tem pessoas que elas recebem seu salário, elas fazem sua feira do mês e acabou. Não dá para poupar nada. Enquanto você quer abaixar de poupa, use um pouco dessa poupança para ajudar um mais necessitado. Se você acha que eu estou errado, então a Bíblia está errada. Tiago 2, do 15 ao 17, vai falar que se alguém disser, vou orar por você e nada mais fizer, de que adianta? Alguém te pede um pão, aí você diz, vou orar por você. Não, oração não enche barriga de ninguém não, querido. Naquele momento ele precisa de alimento. Não é Deus que vai providenciar, é você. Se você não tiver, você sabe alguém que tenha, você vai pedir para alguém ajudar. Olha, tem uma pessoa passando uma necessidade assim, eu não estou podendo ajudar. Você pode. Isso é orar e agir. O que você pode orar nesse momento é que Deus levante alguém que possa se disponibilizar para ajudar aquilo que você não está podendo fazer. Então, filho, só orar não vai adiantar. É o que Tiago vai dizer. Então, devíamos orar pedindo que Deus nos conceda a graça de trabalhar, realizar as coisas pelas quais pedimos, para Ele fazer em oração. Mas aqui cabe uma pergunta. Posso fazer algo mais do que apenas orar? Você já parou para pensar nisso? Eu posso fazer algo mais do que apenas orar? Com certeza, sim. Então Esté, ela fez os judeus lá da Pérsia jejuar e orar por 3 dias. Mas depois ela agiu, usando seu charme de mulher bonita para falar com o rei e colocando em risco a sua própria vida, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem o risco de ser morto se ele não chamasse, se ele não convocasse. Mas ela usou o seu charme de mulher bonita e adentrou a presença do rei e falou com ele. Então ela colocou o povo para orar, mas ela agiu. Então a igreja primitiva orou pela segurança de Paulo, por exemplo. Mas depois o desceram pelo muro da cidade dentro de um cesto para ajudá-lo a fugir, porque se ele fosse preso ali, talvez a sua vida estivesse em risco, lá em Atos 9, 25. Então nós pedimos a Deus coisas que nós mesmos deveríamos fazer. Somos parceiros de Deus e, como tais, recorremos à oração a fim de nos equiparmos para agirmos dentro do nosso papel na parceria. A parceria é isso. Tem coisas que eu oro a Deus, mas tem coisas que, além de orar, eu vou fazer. E tem coisas que eu tenho que fazer, sem estar orando. Apesar de sermos parceiros de Deus na sua obra aqui na terra, Ele deseja que tenhamos uma vida devocional saudável.
Deus nos dotou, irmãos, de plante, regue, produza e alimente-se. Isso aí é tarefa nossa. É tarefa nossa. Então trabalhe, mas também descanse. Sirva, mas também adore. Tem atividade com grupos, interaja com pessoas, mas também tem atividade com sua família e ore. Medite também por você, não fique meditando, orando apenas pelos outros. E lá em Apocalipse 8:5, né, João relatou que houve meia hora de silêncio no céu. Ele relata uma ligação direta entre o mundo visível e o mundo invisível. Então o céu vai ficar em silêncio por meia hora, como se prestasse atenção máxima àquele momento. E alguns, né, querendo tirar onda com as mulheres, ele disse, não, o céu ficou em silêncio por meia hora porque as mulheres ainda não tinham chegado. Mas isso é brincadeira, né? De alguns. Então, eles ficaram meia hora em silêncio, prestando atenção ao que ia acontecer, porque um anjo recolheu as orações do povo de Deus na terra e João estava assistindo aquilo. Orações acumuladas, ou seja, cheias de conteúdo, que revelavam afronta, lamentos, abandono, desespero, pedidos variados que se misturaram com incenso. E o anjo apresenta essas orações variadas diante do trono de Deus. Então, o silêncio de meia hora é quebrado quando as orações são atiradas sobre a terra, como respostas. Volta para a terra e é atirada. E quando é atirada para a terra, aí acontece trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então presta atenção. A história pertence aos intercessores, que com sua crença moldam o futuro. Os que oram são agentes que não podem faltar na vitória final sobre o mal, sobre o sofrimento e sobre a morte. Ore, interceda. Ah, mas Deus vai fazer do jeito que Ele quer, mas você precisa orar. É a sua parte na parceria. É a sua parte na parceria. Ore por misericórdia. Não ore para descer fogo do céu e consumir. Ore por misericórdia. A misericórdia, quando você pede misericórdia a Deus, às vezes Ele muda. Ele muda a sentença de morte. Ele acrescenta dias. Ele muda corações e mentes pela sua intercessão. Eu sei que tem mulheres que sofrem muito porque os maridos não acompanham ela no Evangelho. Eu sei que tem mulheres que gostariam de estar na igreja com seus maridos, mas não estão. E eu sou muito observador e eu fico observando, né, as mulheres. E eu sei que elas são guerreiras. São guerreiras. Talvez os homens não perseverassem se eles estivessem sozinhos nas igrejas sem as suas esposas. Mas as mulheres, elas são perseverantes. Então, querida, continue. Ore, peça por misericórdia pelo seu marido. Eu não sei por que essa palavra veio agora ao meu coração. Interceda por eles. Algo pode mudar no coração deles, na vida deles. Eles podem começar a pensar diferente, se voltarem para o Senhor. E quando se voltarem, vão ser perdoados. E vão se tornar aquele marido que você tanto sonhou e desejou que ele fosse. Pensa nisso. Fica com Deus.